Saudações, Namaskar, bem-vindos para mais uma aula com a leitura comentada da Bhagavad Gita para iniciantes. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e caso ainda não esteja inscrito no canal, eu peço para que você se inscreva, ative o sinalizador para receber as atualizações, deixe seus comentários, suas dúvidas e principalmente compartilhe com mais pessoas, porque o conhecimento da Bhagavad Gita é um conhecimento atemporal e transformador. É a filosofia mais profunda que nós temos, de uma tradição milenar e que em nenhum ponto ela se contrapõe às outras tradições que vieram na sua sequência, como mesmo a própria tradição ocidental, como muitas pessoas acabam por tentar trazer esta vertente da Bhagavad Gita como um confronto às tradições ocidentais, diga-se de passagem, as tradições católicas, judaicas, não é? Ou mesmo qualquer outra tradição que você queira tratar. Não é? O Bhagavad Gita é uma ciência, o Bhagavad Gita é uma filosofia que trabalha sobre o aspecto transcendente do ser. Quer dizer, é uma filosofia metafísica. Sendo uma filosofia metafísica, ela não tem nenhuma abordagem limitante da religiosidade ou meramente de algum princípio institucional. É uma filosofia transcendente. Portanto, é de sumo ou de suma importância você poder compartilhar esse conhecimento com mais pessoas. Então, te convido, inscreva-se, compartilhe, dê o seu like caso você goste, dê o seu dislike caso não goste. Deixe nos comentários a sua opinião também. Vamos aqui apresentar para você então o nosso verso de hoje. O verso 20 do capítulo 2, como eu falei, é um verso que vai tratar sobre uma questão relacionada ao ser, relacionada à alma, ok? Verso 20. Peço que você então entoie aí na sua casa, onde você estiver neste momento, o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Na jayate miryate vakadachin nayan bhutva bhavitavana bhuyaham ajo nitya shashvatoyan purano nahanyate hanyamane sharire. A tradução palavra por palavra. Na, nunca, jayate, nasce, miryate, nunca morre, va, ou, kadachit, em qualquer tempo, passado, presente ou futuro, na, nunca, ayam, isto, bhutva, veio a ser, bhavita, vir a ser, va, ou, na, não, bhuyaha, ou veio a ser, ajaha, não nascido, nityaha, eterno, shashvataha, permanente, ayam, isto, puranaha, o mais velho, na, nunca, hanyate, é morto, hanyamane, sendo morto, sharire, pelo corpo. A tradução é dada por Sua Divina Graça, Bhaicharan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Para a alma nunca há nascimento nem morte. Nem uma vez que exista, ela deixa de existir, ou vai deixar de existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente, imortal e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Vou repetir. Para a alma nunca há nascimento nem morte. Nem uma vez que exista, ela vai deixar de existir. Ela não é nascida, é eterna, sempre existente, imortal e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. É, na verdade, o beabá, né? É o beabá da filosofia do yoga, da filosofia Vedanta Vaishnava. Entender que o corpo é distinto da alma. A alma é eterna, o corpo é temporário. O corpo é algo que está na alma. E se ele está na alma, logo deve ser cuidado pela alma.
E daí vem todas as regras, regulações necessárias para que nós tenhamos então um cuidado, tenhamos um domínio, tenhamos uma disciplina de orientação do próprio corpo, de ocupar ou de usar o corpo para as finalidades que a ele realmente cabem. Principalmente o uso das nossas forças, da nossa vitalidade, da nossa energia a serviço da satisfação do Ser Supremo, basicamente. Mas vamos ao significado aqui dado por Prabhupada. Qualitativamente, a pequena parte atômica fragmentária do Espírito Supremo é una com o Supremo. Ou seja, nós somos uma parte fragmentária e somos una com o Ser Supremo. Veja o que Prabhupada diz aqui. Porque muitas vezes se critica, diz que a filosofia de Prabhupada é uma religiosidade apenas. Mas o que ele está dizendo, a alma ela é una com o Ser Supremo. E aí nós temos os monistas, temos os impersonalistas, temos os seguidores de Shankaracharya numa visão limitada, que Shankaracharya não teve essa visão limitada em relação ao dualismo e ao monismo. Aqui Prabhupada enfatiza a unidade. Ela não se submete às mudanças do corpo, ou das mudanças com o corpo. Às vezes, a alma é chamada de o constante, ou kutasha, ou kutasha, melhor. O corpo está sujeito a 6 tipos de transformações. Ele nasce no ventre do corpo da mãe, permanece por algum tempo, cresce, produz alguns efeitos, gradualmente se degenera e, por fim, desaparece no esquecimento. Todos os corpos, não é? Nós não nos lembramos de todos os corpos que nós já tivemos como mesmo parentes, não é? Não conheci meu tataravô, conheci até o meu bisavô. Então nós desconhecemos corpos, eles simplesmente caem no esquecimento. A alma, entretanto, não passa por estas transformações. A alma não nasce, mas porque toma um corpo material, o corpo nasce. Então veja, a alma ela é anterior ao corpo. O corpo é um produto da alma. A alma não nasce no corpo, mas o corpo se produz da alma. E a alma também não morre. O corpo ele fica, já que ele é um elemento que surge para o corpo e depois deixa o corpo. Ou melhor, deixa a alma, né? Melhor dizendo, ele surge para a alma e depois deixa a alma. Qualquer coisa que tenha nascimento também tem morte. Então é um ciclo. Você nasce, cresce, se desenvolve, adoece, envelhece e morre. O corpo. E porque a alma não tem nascimento, ela é, portanto, não tem passado, presente ou futuro. O presente, o passado e o futuro pertencem às concepções físicas, às concepções materiais, corpóreas e até mesmo psicológicas. Porém, a alma ela não tem uma previsibilidade temporal, já que ela é eterna. Na eternidade não existe passado, presente ou futuro. É a eternidade, é o tempo ilimitado, infinito, o eterno. Não é? Então é uma outra dimensão. E é nessa dimensão em que ela se manifesta como eterna, sempre existente e primordial. Isto é, não há nenhum vestígio na história sobre o começo de sua existência. Não existiu um momento em que a alma passou a existir. Veja qual é a natureza do nosso verdadeiro ser. Nunca passamos a existir. A alma, esse princípio que é consciente do corpo, você agora, consciente de si, você é consciente de algo que está em você, o seu ser, o seu corpo, a sua natureza, as suas condições físicas, psíquicas, emocionais, cognitivas, intelectivas, tudo mais. Porém, tudo isto é algo que você percebe, algo que você entende a partir daquilo que você percebe, e esse fator de perceber e de entender, de compreender sobre você mesmo, vem da sua consciência. Logo, você é a consciência. E essa consciência
é um sintoma da alma, que nunca nasce, nunca morre, é eterna. E é nesta posição de alma que nós devemos nos colocar para observar a nós mesmos, no processo de autoconsciência, que é o que o yoga promove, com base na filosofia Vedanta Vaishnava, com base na filosofia aqui da Bhagavad Gita. Sob a impressão do corpo, buscamos a história do nascimento, etc., da alma. No corpo você não vai encontrar registros do momento em que a alma nasceu. O corpo, ele existe, ele nasce a partir da alma. E ele morre, deixando a alma. A alma continua a jornada, já que a jornada da alma é eterna. É como uma instância que não se altera. No momento, um corpo passa a existir na alma, e depois que esse tempo passa, naturalmente o tempo corrói este corpo e esse corpo fica. Mas a alma continua sua jornada. O corpo morre, o corpo se degenera, o corpo fica no tempo cronológico, no tempo material, no tempo físico. Mas a alma está no plano metafísico, além do campo físico. A alma, em tempo algum, envelhece, como acontece com o corpo. Portanto, os assim chamados anciãos sentem que existem com o mesmo alento que tinham em sua infância ou em sua juventude. Quer dizer, a alma ela nunca envelhece, a alma nunca se cansa, a alma nunca adoece. E é nesse recôndito da alma, aquilo que nós realmente somos, que nós devemos nos manter, nos nutrir, nos alimentar, nos fortalecer. Porque é ali que está a comunhão com o Absoluto, com o Ser Supremo, com Deus, com o Infinito. As mudanças do corpo não afetam a alma. Nós temos hoje uma vida completamente estressante, as pessoas estão completamente confusas, mas tudo isso se deve à identificação que nós, como almas espirituais, desenvolvemos com o corpo. Porque o corpo sofre as demandas da matéria, as demandas dos sentidos, as demandas da realidade da matéria, da experiência física, ilusória. Mas isto tudo se dá no corpo, no campo psicológico, no campo emocional, não na alma. A alma não se afeta pelo sofrimento do corpo. As mudanças do corpo não afetam a alma. Hoje estou feliz, amanhã estou triste. Isso não afeta a alma, isso afeta a psique, afeta a mente, afeta o corpo. A alma não se deteriora como uma árvore, nem como qualquer coisa material, porque tudo isto é material. Uma árvore é feita da mesma matéria que compõe o corpo. A composição é distinta, certo? Na matéria da árvore você vai ter muito mais elemento de tátua, terra. Enquanto que no corpo nós sabemos temos mais elemento tátua, água. Mas a composição é terra, fogo, ar, água, éter. Apenas a proporção é que vai dar diferenças de corpos. Agora, o que alimenta, o que vivifica esse corpo, seja de uma árvore, seja de um ser humano, é a alma espiritual, que é una com o Supremo, mas ao mesmo tempo ela é infinita, porque nós somos seres individuais. Não é que uma alma, unicamente uma alma, está na árvore, está no corpo de todos os seres, nos animais. Não. Cada indivíduo é único. Uma árvore é um princípio espiritual único. O Ser Supremo é uma potência ilimitada, criadora de tudo. Eu, você, todos nós somos seres individuais, partes integrantes do Supremo. Mas os princípios qualitativos de todos nós são iguais. A mesma qualidade espiritual da minha alma, do meu eu, é constituído com a mesma qualidade da alma que habita, ou daquela potência espiritual que habita o corpo temporário de uma árvore. Isso é bastante polêmico em alguns ambientes, porque não se aceita, não é, que você tenha uma alma igual à alma de uma árvore. Claro que isso tudo trata de qualidade. Sat Tit Ananda. A alma é eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Esse é um princípio da alma.
E todas as almas individuais, todos os seres individuais é constituído desses mesmos elementos eternos, plenos de conhecimento e de bem-aventurança. Qualitativamente somos iguais ao Ser Supremo, numa unidade. Então todos os seres vivos que estão no ambiente material são feitos dos mesmos constituintes essenciais da matéria e, ao mesmo tempo, são nutridos pelo mesmo princípio vital, pelo mesmo princípio espiritual, que é Satitananda, certo? Então existe uma cobertura material que cobre todos os seres dentro da matéria, é feito de terra, fogo, ar, água, éter, mas tudo o que vivifica a matéria, tudo que está envolvido ou dentro da matéria, ou que está encoberto pela matéria, é espiritual, também constituído dos mesmos elementos, Satit Ananda, eternidade, conhecimento pleno e bem-aventurança. No entanto, cada partícula é individual, cada ser possui a sua individualidade. Isso é bastante importante de ser notado e marcado com entendimento. As mudanças do corpo, então, não afetam a alma. Os subprodutos do corpo, a saber, as crianças, né, ou os filhos, são também diferentes almas individuais, e por causa do corpo, elas aparecem como filhos de um homem particular, naturalmente. O corpo se desenvolve por causa da presença da alma, mas a alma não tem nenhum subproduto. Sim, também não tem nenhuma mudança. Ou seja, a alma dá vida para o corpo, e o corpo com vida, ele passa por um processo temporal. Da infância à juventude, da juventude à velhice, da velhice à morte. É um ciclo. Só que esse ciclo só é possível porque o corpo está na alma. Ele se adere à alma, ele se potencializa, ele se vivifica a partir da alma. Mas a alma não passa por nenhuma dessas mudanças, ela apenas é a potência vivificante da matéria. Por isso a alma está livre das 6 mudanças do corpo. No Katha Upanishad 1, 2, 18, primeira parte, capítulo 2, verso 18, também encontraremos uma passagem similar na qual se lê Na Jayate Mriyate Va Vipashtin, Na Yan Kutashtin, Na Vibhuva Kashtit, Ajo Nitya Shashvato Yan Purano, Nahanyate Hanyamane Sharire. Muito parecido com o verso que nós vemos no Bhagavad Gita. Por isso o Bhagavad Gita é uma síntese de todos os Upanishads. O significado e a explicação desse verso são os mesmos que no Bhagavad Gita, mas aqui, neste verso, há uma palavra especial, Vipashtit, que significa erudito ou com conhecimento. Vipashtit, um Vipha. Um Vipashtit é alguém que possui o conhecimento perfeito sobre a natureza da alma. A alma é plena de conhecimento, ou sempre plena de consciência. Sat Chit. Chit, consciência plena de conhecimento. Por isso, a consciência é o sintoma da alma. Mesmo que não se encontre a alma dentro do coração, onde ela está situada, pode-se ainda assim compreender a presença da alma, simplesmente pela presença da consciência. Então, um corpo com alma, ele tem vida, ele tem movimento, ele tem respiração. Um corpo sem alma não tem mais consciência. Às vezes não encontramos o sol no céu devido às nuvens, ou por alguma razão, mas a luz do sol está sempre lá e é por isso que nos convencemos de que é dia. Um dia nublado você não vê o sol, às vezes o dia pode ficar até um pouco escuro, mas de forma alguma isto anula a existência do sol. Você sabe que o sol está ali, você vê a claridade, ainda que haja uma escuridão, haja uma condição um pouco mais escura devido à nebulosidade, ou à nuvem, ou ao tempo de chuva, o que for. No entanto, você identifica a luminosidade do dia diferente da luminosidade da noite, onde há a ausência da luz naturalmente. Então logo haja um pouco de luz no céu, cedo pela manhã, podemos compreender que o sol está no céu. Similarmente, uma vez que haja alguma consciência em todos os corpos, sejam de homem ou de animal, podemos compreender a presença da alma.
Entretanto, esta consciência da alma é diferente da consciência do Supremo. Este é o ponto. Pois a consciência suprema é onisciência. Passado, presente e futuro. Nós não conseguimos ter uma consciência plena, conhecimento pleno do passado, do presente e do futuro. Krishna pode, porque Krishna é a consciência suprema, a potência ilimitada de todas as potências submetidas ou fragmentárias dele, que somos nós. A consciência da alma individual tem propensão ao esquecimento. A consciência da alma individual somos nós que somos almas individuais e temos a propensão ao esquecimento naturalmente. Quando se esquece de sua natureza verdadeira, ela obtém a duração, ou melhor, a educação e a iluminação das aulas superiores de Krishna. Olha que interessante. Quando se esquece de sua verdadeira natureza, ela obtém a educação e a iluminação das aulas superiores de Krishna. Ou seja, Krishna vai nos dar condições para que nós aprendamos algo na nossa própria vida. Pelo esquecimento, nós vamos às vezes cair em maia, ficarmos iludidos, e dentro dessa ilusão vamos buscar por algum tipo de felicidade material, acreditando que em alguma pessoa, alguém, alguma situação, alguma condição material, algum objeto, alguma posse, vai nos dar felicidade, quando na verdade a felicidade está dentro de nós. O máximo que nós podemos extrair um pouco deste mundo, das pessoas ou das condições em que nós nos relacionamos no mundo material, é um ínfimo prazer. Porém, o prazer que nós obtemos na matéria é insignificante, é ilusório. Porém, a paz promove verdadeira felicidade, e dessa verdadeira felicidade extraímos verdadeiro prazer na vida, em qualquer condição. Mas Krishna não é como uma alma esquecida. Se ele o fosse, os ensinamentos de Krishna da Bhagavad Gita seriam inúteis. Não teria nenhum sentido estarmos estudando agora qualquer livro aí do Paulo Coelho, não é? Qualquer livro, sei lá, Madame Bovary, não é? Ulisses do Joyce. Talvez faz mais sentido você ler a Divina Comédia, você ler a Ilíada, né, ou a Odisseia, ler a Ética de Aristóteles, qualquer coisa assim, mas não se compara, não é, ao nível de profundidade do Bhagavad Gita. Logo, o Bhagavad Gita não é um livro qualquer. Existem dois tipos de almas, a saber, a alma partícula diminuta, que é o Anu Atma, a alma espiritual individual, e a superalma, que é a Vibhuta Atma. Isso também se confirma no Katha Upanishad. Anor Anyan Mahato Mahyan Atmasya Jantor Nihito Guhayan Tan Akratu Pashyati Vitasoko Datu Prashadan Mahimanan Atmanaha. Tanto a superalma, que é o Paramatma, ou aqui está descrito como Vibhuta Atma, quanto a alma atômica, Jivatma, né, que aqui está como Anu Atma, Prabhupada coloca como Anu Atma, a alma que segue quem? O Vibhuta Atma, a alma suprema. Então, tanto a alma suprema quanto a alma individual estão situadas na mesma árvore do corpo, dentro do mesmo coração do ser vivo. E somente aquele que se libertou de todos os desejos materiais, bem como das lamentações, pode, pela graça do Supremo, compreender as glórias da alma. Krishna é o manancial da superalma também, como vai ser revelado nos capítulos seguintes. E Arjuna é a alma atômica, esquecido de sua natureza verdadeira. Por isso, ele necessita que Krishna, ou seu representante autêntico, o mestre espiritual, o ilumine. Voltando somente nesse verso aqui do Katha Upanishad, tanto a superalma, ou Paramatma, quanto a alma atômica, ou Jivatma, estão situadas na mesma árvore do corpo, dentro do mesmo coração do ser vivo. E somente aquele que se libertou de todos os desejos materiais, bem como das lamentações, pode, pela graça do Supremo, compreender as glórias da alma.
Então a explicação que é dada em relação a esse verso do Katha Upanishad é que nesse corpo, aí uma analogia com a árvore, nesse corpo existem duas almas. A analogia feita aí é que existem dois pássaros pousados numa árvore. Um pássaro está apenas desfrutando da árvore, está comendo os frutos, está beliscando as folhas da árvore, está pulando de galho em galho, está desfrutando da árvore. Enquanto existe outro pássaro que está num galho mais alto, apenas observando o pássaro que está ali pulando de galho em galho, desfrutando da condição de existência na árvore. Condição de existência na árvore, condição de existência no corpo, pulando no corpo de galho em galho, pulando através do corpo em condições e condições, buscando por desfrute da árvore, desfrute do mundo material, desfrute da vida no corpo material. Ou seja, a nossa existência limitada e condicionada pelo aprisionamento ilusório do corpo faz com que busquemos a partir do corpo algum tipo de satisfação. Isto é a propensão que nós temos enquanto almas condicionadas, anu Atma, não é? Ou Jiva Atma. Almas espirituais eternas, mas que dentro de uma condição em que nós nos encontramos corporificados, nós esquecemos que existe um prazer superior, um prazer absoluto, um prazer e uma satisfação, uma felicidade ilimitada no reino da nossa natureza espiritual e buscamos dessa forma algum tipo de satisfação no campo material, na árvore deste corpo material. Agora, dentro desse mesmo corpo, situado localmente no coração, onde está o princípio vital da nossa individualidade nesse corpo, ou onde nós estamos enquanto princípio de potência espiritual nesse corpo, existe também uma potência absoluta, Paramatma, ou Vibhut Atma, que é a alma suprema. Então nós temos uma conexão com o Ser Supremo através dessa alma suprema. É o nosso canal condutor, o nosso canal de contato com o Absoluto. E ele é o Absoluto dentro de nós. E nós tem essa conexão com o Absoluto, Paramatma no coração, e nós, a partir do coração, assumimos a tentativa de se assenhorear da vida material, da natureza material, das pessoas, do poder, do controle, da tentativa de sermos deuses no mundo material. E aí, só para ilustrar um pouco, suponhamos que eu consiga de repente me tornar um Jeff Bezos, um Mark Zuckerberg, não é? Qualquer outra pessoa, aí, o Bill Gates, qualquer outro desses grandes figurões, não é? do nosso mundo altamente controlado pelos pelos mega controladores, aqueles que se acham Deus e conseguem controlar boa parte da população humana através de seu mundinho, né, de suas armadilhas tecnológicas, armadilhas de serviços, armadilhas de conforto, bem-estar e soluções de problemas criados ilusoriamente pela nossa própria condição ilusória dentro do mundo material. Ou seja, essas pessoas acham que são deuses. Elas criam a ilusão para as demais pessoas pensarem que elas são deuses. Certo? E aí nós então projetamos a nossa expectativa de vida dentro de um mundo criado na imaginação desses personagens. Agora, quando nós entendemos que nós não somos dessa natureza material, que nós não somos iscas, não podemos ser vítimas, não podemos ser objetos de marionetes nas mãos desses falsos deuses. Não existe falsos deuses, não é? Sendo falso já não é Deus, Deus não é algo falso, ou seja, muitas dessas pessoas são ateístas.
E quando nós nos viramos contra a nossa natureza espiritual, nós começamos a projetar no mundo, na nossa realidade ilusória, porém acreditamos ser real, e porque dentro dessa condição real eu crio condições em que eu consiga ter algum tipo de controle, eu passo a ter então o status de um Deus dentro daquilo que eu tenho controle. E quanto mais eu conseguir colocar dentro desse espaço onde eu tenho controle, mais poder eu tenho. Mas nós não podemos nos esquecer de que tudo isso é um corpo, e nós estamos apenas pulando de corpo em corpo, pulando de galho em galho, desfrutando de algumas coisas que aparecem no nosso arbusto. No entanto, Deus, o Ser Supremo, como Paramatma, está apenas observando as nossas ações. E quando eu deixo de cometer ações completamente levianas, completamente ilusórias, completamente egoístas, completamente demoníacas, e passo a dedicar a minha energia, a minha força vital, a minha consciência à satisfação daquele que está me observando aqui na árvore, eu passo então a desenvolver a minha verdadeira natureza dentro da forma humana. Lembrando que a forma humana ela está na alma. E estando na alma, o que a alma faz? O uso devido desta condição que a ela se apresenta. Ou seja, fazer da forma humana, fazer da existência humana, fazer da nossa condição de existência como seres humanos individuais, o germinar, o brotar, o se expandir, o se expressar, o se difundir, as maiores potencialidades que nós tenhamos enquanto seres espirituais individuais e indestrutíveis. Isso tudo feito de forma com que possamos ensinar aquilo que aprendemos na Bhagavad Gita. E é basicamente isso que nós temos que buscar na nossa vida, realizar o nosso Dharma, dar aquilo que nós estamos realizando para nós mesmos, dentro do nosso processo. Ensinar. Esse ensino transforma, transformando, cada vez mais teremos pessoas se reconectando com o Ser Supremo, compreendendo que esse corpo realmente sempre vai trazer problema. Daqui a pouco vai ter um vírus chinês, daqui a pouco tem um vírus russo, daqui a pouco tem um vírus iraniano, daqui a pouco um vírus americano, daqui a pouco um vírus brasileiro e tudo mais. O mundo é uma realidade viral. E não podemos ficar viralizados, não é? Não podemos ficar viralizados porque seremos então hackeados pela grande potência ilusória da vida material. Então, este verso de hoje fala algo bastante importante, eu vou relê-lo aqui para você fixar bem, não é? Aqui o verso 20. Para a alma nunca há nascimento nem morte, nem uma vez que exista ela vai deixar de existir. Ela não é nascida, é eterna, sempre existente, imortal e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. É isto. Essa foi a aula do verso 20 do capítulo 2 do Bhagavad Gita, episódio 44. E caso você queira aprofundar mais os seus estudos, eu te convido aqui abaixo a ver no link o estudo temático da Bhagavad Gita, onde eu ofereço um estudo mais aprofundado sobre o Bhagavad Gita. Te vejo no próximo episódio para mais um verso da leitura comentada do Bhagavad Gita para iniciantes. Meu nome é Jai Dvaita Das e quero que você alcance todo o seu potencial em consciência espiritual, em consciência de Krishna. Até a próxima. Namaskar.